E aí galera esperta, aqui é professor Beto Brito do canal Literatura Legal. Estamos revisando algumas questões que caíram nesse último Enem 2017, domingo passado. Se liga aí galera, questão número 33, uma questão que muita gente ficou em dúvida porque tinha que fazer uma leitura visual de uma obra, certo? Então se liga aí, questão 33, página rosa. Chega! Pronto galera, observa aí a questão 33 do caderno rosa. Perceba que tem uma imagem que é uma obra de Rubem Valentim. Essa obra, certo, é uma obra modernista, claro, vários aspectos modernistas você percebe aí, em que o autor intitulou de Emblema 78. Esse autor tem fortes influências da Umbanda e do Candomblé. Por isso que vocês percebem alguns elementos típicos dessas religiões afro-brasileiras. Por exemplo, tem o martelo de Ogum, certo? Tem o arco de Oxóssi. Então você vai perceber esses elementos visuais dentro dessa imagem. E aí a questão diz o seguinte, ó, depois de você observar a imagem, você lê a questão. E ela diz assim, ó, se liga aí na tela. A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, tá vendo? Os signos são esses símbolos que eu citei para vocês, se transformam em produção artística. Ele pegou esses símbolos da religião e transformou em obra de arte, fazendo uma tela, ok? A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo por quê? Minha gente, todos nós sabemos que o modernismo ele surgiu em 1922 no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna. E os autores que estiveram envolvidos nessa Semana de Arte Moderna foram fortemente influenciados pelas vanguardas europeias. Portanto, esse movimento é um movimento de renovação da arte brasileira. Por isso que é muito comum nós encontrarmos elementos da cultura brasileira misturados a elementos da cultura estrangeira, que é uma visão antropofágica que foi defendida pelo Oswald de Andrade a partir de 1928 no seu Manifesto da Antropofagia. Então, baseado nisso, você percebe que o quadro carrega elementos de influência das vanguardas europeias, onde, professor, nas formas geométricas, pessoal, influência do cubismo, de Pablo Picasso, e os elementos da religião afro-brasileira, que são elementos brasileiros, fazem parte da nossa cultura. Baseado nisso, vamos lá ler as alternativas. Alternativa A: simplificação de formas da paisagem brasileira. Minha gente, estamos falando de cultura. Elementos afro-brasileiros são culturais, não são de paisagem natural. Descarta essa. Letra B: valorização de símbolos do processo de urbanização. Galera, o processo de urbanização no Brasil vai se dar principalmente no final do século XIX e início do século XX. Os valores das religiões afro-brasileiras no Brasil vêm desde antes do período da escravidão. Nada a ver. Letra C: fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Aí é perfeito, né? Porque quando falamos em fusão, lembramos de antropofagia. Os elementos culturais brasileiros estão relacionados à religião afro-brasileira. E os elementos vanguardistas que vão influenciar o artista a ter uma forma mais geometrizada, ok? Por isso que o quadro tem essas formas retas, por isso que o quadro parece, certo? Um quadro que tenta utilizar triângulos, quadrados, círculos, que não era muito comum para a arte do período. Portanto, uma proposta vanguardista, carregada de elementos culturais brasileiros. Então tem uma mistura aí, que chamamos de proposta antropofágica, tá certo? Marca aí essa letra, ok? Mas eu vou comentar as outras. Vê as outras, ó. Letra D: alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. Por mais que pareça uma alusão à bandeira devido ao círculo, certo? As laterais que parecem aquele losango que tem no meio da bandeira nacional, sendo, portanto, uma atitude iconoclasta, nós não podemos garantir isso, certo? E nem esses símbolos são símbolos cívicos, são representativos de nossa nacionalidade. Então a gente descarta essa. E a letra E diz assim: composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Em nenhum momento comentamos miscigenação racial. Nós falamos de influência afro-brasileira. Então a gente não vê o índio aí, a gente não vê o branco aí, beleza? Portanto, apenas os elementos que vêm da cultura africana. Portanto, falsa. A letra correta é a letra C. Espero que vocês tenham gostado do comentário da questão. Espero que tenham acertado essa questão. Façam os cálculos, observem se chegaram até a meta nesse primeiro dia. Se não, não vai ficar para baixo. Corre atrás, tem que correr atrás. Você é o principal representante do seu sonho. Então, ó,
corre atrás, porque tem mais um dia de prova. Se você chegou, melhor ainda, vai focar ainda mais para detonar nesse domingo. Valeu? Se gostou, curte aqui, compartilha em suas redes sociais. Tchau, valeu galera!